Ricardo Rocha é o novo coordenador de futebol do São Paulo. O ex-zagueiro foi anunciado pelo Tricolor na manhã desta quinta-feira e chega para trabalhar junto com Raí, diretor executivo de futebol e chefe do departamento. Aos 55 anos, o tetracampeão mundial pelo Brasil fará o meio de campo entre elenco, comissão técnica e diretoria. E o novo dirigente já falou sobre os motivos para ter aceitado esse convite. Eu pensava um dia voltar ao campo. Não como treinador, mas eu pensava um dia voltar ao campo. Então, nessa conversa, ele expôs o que ele queria, na realidade, a grandeza do São Paulo, resgatar tudo o que é o São Paulo, o que a gente acredita ser o São Paulo. Eu acredito nesse resgate, começando por ele, um grande ídolo, um dos maiores ídolos. Ele está junto, para mim, com o Rogério Ceni, os dois maiores ídolos do São Paulo. E é uma pessoa que tem um caráter, uma índole importante para mim, né? Eu vi o crescimento do Raí praticamente juntos em 87, na sua primeira convocação da seleção brasileira, onde a gente disputou um Pan-Americano, foi campeão juntos, e aí a história nossa, ela começa, depois de 89 no São Paulo, depois 94 com o título mundial, e essa amizade sempre existiu, ela sempre existiu, a gente sempre estava se falando, e veio esse convite, e esse convite me mexeu bastante. Estou feliz de voltar ao São Paulo, uma casa onde eu conheço muito bem, né, onde também eu tenho uma história aqui dentro e estou muito feliz de ter voltado ao São Paulo. Na realidade, o convite ele tem vários aspectos, não só no campo, né? Claro que já tem Dorival, mas eu vou ser esse elo entre campo, direção, né, e muito conhecimento que eu tenho também. Né, como eu fiquei 3 anos e meio na imprensa, muito conhecimento que eu tenho também fora de campo, né, conhecendo muita gente no Brasil e fora do Brasil, então isso vai ser muito importante. Eu acho que esse relacionamento não é só ali em campo, né, da motivação dos jogadores, mas é um trabalho fora também, né, e para que pouca gente sabe, mas o presidente hoje, o Leco, quando eu vim para o São Paulo em 89, o Juvenal me contratou, né, e o Leco era o diretor na época. E foi ele que foi me buscar em Portugal. E tudo isso mexeu comigo. A volta do São Paulo. Né? E eu gosto, às vezes, de algum desafio, né? Tudo que o São Paulo vem passando. Eu acho que os desafios são bons. Eu acho que é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Eu uma vez falei, quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid. Me perguntaram lá em Madrid o São Paulo. Eu falei, a estrutura do São Paulo, em 91, quando eu saí, era melhor do que o Real Madrid. Precisa resgatar os jogadores, a autoestima, a vontade de ser campeão, a vontade de trabalhar aqui, a alegria do dia a dia. Às vezes é um clima um pouco conturbado, fora de campo, né? Isso afeta dentro de campo. E essa torcida foi um ponto positivo para mim o ano passado, além do segundo turno dos jogadores, mas isso veio com o apoio da torcida. E esse apoio os jogadores não podem deixar de resgatar, tem que continuar, porque essa torcida acreditou nos jogadores, teve momentos belíssimos dentro da competição, principalmente no final, na arrancada, lotando o Morumbi. Então essa é a torcida de São Paulo e isso que a gente precisa resgatar. Era o que eu fazia dos clubes onde eu passei, onde eu fiz em 94. Então é uma questão de tempo e aconteceu agora de trabalhar num clube em outra função, né? Então eu estou acostumado e não é que eu vou ser o melhor nem o pior. Eu acho que o trabalho no dia a dia, os jogadores precisam ter confiança na minha contratação em Ricardo e isso eles vão conhecer no dia a dia. Eu não gosto de prometer nada, eu prometo uma vontade enorme de vir trabalhar no São Paulo, uma alegria enorme por vir ter o convite do presidente que me trouxe, que hoje é presidente, que era diretor que me trouxe, ter o convite do meu amigo Raí, né? Então, que foi que mexeu comigo, o que ele falou para mim, eu acredito naquilo tudo, ele está com uma vontade enorme. Então você precisa trazer pessoas com essa vontade de saber o que é o São Paulo, do que acreditar o que é o São Paulo. Isso eu sei muito bem, esse clube eu conheço, apesar de ter jogado 2 anos, conheço muito bem. Quando eu houve o convite, é claro, a princípio eu queria saber, a gente teve uma conversa, eu vim a São Paulo, nós conversamos, eu venho muito motivado. Muito, e tenho certeza que vou estar atento a tudo, dentro das minhas limitações, vou tentar fazer o melhor possível, estar com ele, o que ele passou, o que eu tenho que fazer, então vou tentar cumprir da melhor maneira possível e ajudar o São Paulo a resgatar o que é o São Paulo. É como eu te falei, o São Paulo, ninguém pode prometer dizer, eu vou ser campeão, mas você no mínimo tem que dizer, eu vou lutar para ser campeão. A gente é lembrado com títulos, é claro, quando é bom jogador, vai lembrar, mas se tiver título, melhor ainda. O que ele passou para mim, eu acredito nele. Então eu estou acreditando nele e vem com vontade. E essa vontade a gente tem que demonstrar para os jogadores dentro de campo. Dessa vitória, de querer ganhar. Ninguém vai prometer nada. Agora, trabalho e buscar
todos os títulos que for possível. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não dá para avaliar muito o que disse o Ricardo Rocha, até porque é um produto oficial do clube. Então não tem muitos questionamentos sobre realmente como vai ser o São Paulo, os problemas que ele pode eventualmente ter. É uma coisa muito, muito bem definida pro clube. Não vou dizer chapa branca, porque é um veículo do clube para o torcedor, na verdade está falando com o torcedor de São Paulo. Mas, num primeiro momento, nos leva a crer que o presidente Leco deve ficar um pouquinho mais afastado do futebol, porque tem dois grandes nomes, dois grandes escudos também, mas dois grandes nomes para cuidar do futebol, o Raí e o Ricardo Rocha. Nesse sentido, acho que o São Paulo avança porque são pessoas do meio mesmo. Não é nenhum... Por mais que o cidadão tenha amor pelo clube e seja um empreendedor de sucesso, não significa que ele vai ser um bom diretor de futebol, porque o futebol envolve peculiaridades que só quem estudou para fazer a gestão ou quem viveu pode realmente saber, pode lidar melhor com isso. E no caso, tanto o Ricardo Rocha como o Raí, puxa vida, tem Copa do Mundo no currículo, tem o próprio São Paulo no currículo. Então são nomes que têm tudo para fazer um bom trabalho, desde que conte com o respaldo e, ao mesmo tempo, sem ingerência do presidente Leco. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, primeiro o Ricardo Rocha é um cara sensacional, um cara que é muito importante, é muito legal conviver com o Ricardo. Convivi com o Ricardo quando ele era zagueiro do São Paulo, zagueiro da Seleção Brasileira, como atleta, e agora ele recentemente estava aí, até ontem, até hoje, estava do nosso lado aqui como jornalista. Então é muito bom que a gente tenha o Ricardo por perto. Agora, o fato do ex-atleta, um cara exercer um cargo diretivo, o fato dele ser um ex-jogador, não significa 100% que ele tenha capacidade, não estou falando do Ricardo e nem do Raí, só estou exemplificando de um modo geral, não significa que ele vá ser um bom gestor, vai ser um bom diretor. Para isso é preciso se preparar. O Ricardo teve algumas experiências já, o Raí, que eu me lembre... oficialmente nenhuma, era apenas um representante do Paris Saint-Germain, mas nada assim muito concreto, muito de colocar a mão na massa. Então a gente vai ficar numa expectativa do que esses dois profissionais, ex-atletas, que têm uma história brilhante dentro do São Paulo, poderão fazer. O próprio Ricardo Oliveira, o Ricardo Rocha, ele estava recentemente exercendo função de comentarista esportivo, Então o São Paulo aposta num cara que não vinha trabalhando no mercado, sabendo dos problemas que existem no mercado, mas é um cara do futebol e atento ao mercado. Outra coisa que me preocupa um pouco no São Paulo, e principalmente na gestão do Leco, fica preso aos ídolos. O São Paulo é tão carente de ídolos, Só tem essas pessoas que ficam assim... Mas é um escudo, o São Paulo tem que fazer novos ídolos, porque o Rogério será ídolo eterno, o Raí ídolo eterno, o Lugano. Não, o São Paulo ele vive nos últimos anos em função de resgatar esses ídolos, jogar para a torcida, olha o Raí, teremos uma apresentação sensacional de Raí e Ricardo Rocha. Que assim ele se esconde. É óbvio que vai movimentar a imprensa, movimenta a torcida, mas o São Paulo precisa muito mais do que isso. Torço para que o Ricardo Rocha e o Raí possam desempenhar essa função. Sobre a entrevista, eu aguardo uma entrevista oficial com o Raí, uma entrevista oficial com o Ricardo Rocha, onde nós vamos tocar na ferida, colocar os problemas que acontecem no São Paulo. Porque quando a gente ouve, e é natural, o belíssimo trabalho da TV São Paulo, ali vem o tal do chapa branca mesmo, tá tudo mar de rosas no São Paulo, e não tá. Ricardo Rocha, o São Paulo nos últimos 3 anos, filho, brigou pro rebaixamento, e aí? O que você promete? Qual que vai ser sua linha de trabalho? São outros questionamentos. Então, a gente aguarda, isso aí foi só uma apresentação, tudo muito bonito, ângulo para cá, ângulo para lá, mas eu quero algo mais concreto, frente a frente, é isso que importa. Bom, e a enquete desta quinta-feira segue falando do tricolor do Morumbi. Irmão, pessoal, que é uma polêmica aqui, hein? Você acha que o São Paulo é atualmente a 4ª força do futebol paulista? Olha, falaram isso do Coringão no passado, hein? Sim ou não, Celso Cardoso? 4ª força. Então temos São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. São Paulo é o 4º? Palmeiras
Palmeiras... embora não tenha ganhado nada no ano passado, foi vice-campeão brasileiro. Não, pela ordem é Corinthians, Palmeiras, Santos, não pela ordem da tabela, ué. Não necessariamente. Pela ordem que terminou o Brasileirão. Não necessariamente. Palmeiras, pelo investimento que fez, eu acho que está até mais forte que o Corinthians hoje, pelo investimento que fez, pelo dinheiro que tem. É igual ano passado, fez a mesma. O Corinthians foi campeão, mas perdeu a Arana, perdeu o Pablo, perdeu o Jô. Então, né? Palmeiras, Corinthians, eu estou na dúvida entre Santos e São Paulo. Como São Paulo manteve a base, o Santos perdeu o Ricardo Oliveira, perdeu o Lucas Lima, acho que a quarta força é o Santos. São Paulo escapa dessa. E aí, Rafa? Quarta força, nesse momento, é o São Paulo, pelo que fez no Campeonato Brasileiro, brigou para fugir de rebaixamento. É verdade que Corinthians e Santos estão se mexendo aí e se mexendo para o lado negativo, perdendo jogadores, o Palmeiras começa a aparecer, despontar como favorito, não sei se vai dar liga. Igual no ano passado, foi a mesma coisa. É isso para mim, hoje então numa dessas pode ser ter vantagem em ser quarta força. Isso significa alguma coisa? Tem alguma similaridade do São Paulo com o Corinthians mesmo. São Paulo está fora de Libertadores, tem só que se preocupar com o Campeonato Paulista no primeiro momento, Copa do Brasil. Essa pode ser. Fiquem à vontade para nos criticar nas redes sociais. Isso é feito para ferrar nós dois. É isso aí. Depois tem a reunião, vamos ferrar o Celso e tal, o Garrafa de que forma? Que enquete que pode ferrar? Enquete para ferrar os comentaristas, o pessoal bombar aquele ali falou que o Santos nem estava na parada da quarta força. E aí o cara guarda isso para dezembro do ano que vem. Isso, São Paulo ganha tudo. Então vamos lá, vamos fazer um vídeo Garrafa agora. não sabe nada, a quarta força. Vai, Garrafa, o São Paulo é a quarta força. Nesse momento não significa que o São Paulo não vai montar uma boa equipe. Está chegando dois caras aí competentes que podem fazer um São Paulo muito forte. Guardem, hein? Dezembro a gente recupera.